Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8 em diante. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Agora abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Agora, por favor, vá para 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja conhecido de todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós estudamos o texto de Atos, né? Na semana passada nós já tínhamos estudado um pouquinho desse texto, hoje nós terminamos, e nós terminamos hoje com aquilo que acontece em Jerusalém como cumprimento da profecia de Ágabo, aquele judeu que desce até Cesareia, encontra com Paulo, e pegando um cinto de Paulo, ele amarra os próprios punhos, amarra os seus tornozelos, e pelo Espírito Santo ele diz: isso vai acontecer com o dono desse cinto lá em Jerusalém, e ele será entregue aos gentios que o prenderão e o amarrarão. E nós terminamos hoje a lição vendo o cumprimento dessa profecia. Mas nós trabalhamos hoje a ideia de que, às vezes, nós nos decepcionamos com os outros e nos decepcionamos conosco mesmos. Porque nós esperamos muito desse outro,
desta outra pessoa, e às vezes ela não entrega, ela não faz, ela não corresponde à minha expectativa, às nossas expectativas. E às vezes nós nos decepcionamos conosco, com a gente mesmo, porque a gente não entrega aquilo que deveria. E aí, a gente estava vendo que o apóstolo Paulo, ele é demandado a abrir mão de um perigo. Não é? Ele recebe a profecia, ele já vinha recebendo outras profecias nos textos anteriores, na sua vida missionária, dizendo que aquela viagem seria uma viagem de muitas dores, prisões, e que culminaria com a morte dele. E aí os irmãos, diante da profecia de Ágabo, tanto os que acompanhavam Paulo, como aqueles que eram de Cesareia, e que amam muito a Paulo, eles choram, eles se assustam, porque Paulo já estava fazendo a sua terceira viagem missionária um pouco antes, lá em Mileto, na cidade de Mileto. Ele havia reunido os líderes de Éfeso e havia dito que ele não voltaria mais a fazer aquelas viagens, que eles não veriam mais o rosto dele. E os irmãos amorosos que eram começam a dizer a Paulo, não vá, olha o que o Espírito está dizendo, não vá. E aí o Paulo diz a eles, vocês estão me constrangendo, não façam isso. Vocês estão trazendo uma dor ainda maior para o meu coração, porque eu estou pronto não só a sofrer todas estas coisas, mas até dar a minha vida pelo Evangelho de Jesus e pelo Senhor Jesus. Irmãos, que coisa interessante. Paulo tinha algo para dar, que só Deus sabia. Nem quem andava com Paulo, nem quem era amado e que amava Paulo, amado de Paulo e que amava Paulo, que andava, que fazia obra com ele, conhecia essa potência, essa capacidade de abnegação, essa capacidade de autossacrifício que ele tinha. Deus conhecia. Tem um ditado, eu disse esse ditado aqui hoje pela manhã, e às vezes a gente ouve na igreja evangélica, que Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Isso é uma verdade, mas ele capacita os chamados a partir de potências que elas tenham, de características que elas tenham. Deus pega alguém que tem a capacidade, mas que não está capacitado. Ele tem a condição de fazer, mas não desenvolveu essa condição. Paulo, ele era Saulo de Tarso, inimigo do Evangelho por amor à lei de Moisés. Ele era temente ao Deus de Israel, ele amava o Deus de Israel, ele esperava o Messias de Israel, ele sabia que Yeshua, Hamashia, viria, ele sabia que o Mashia viria, aquele que era ungido, o Cristo viria. Ele, como todos os judeus, ansiava e esperava. E quando surgem muitos que buscam esse título, e não foi um nem dois, Gamaliel, quando no Sinédrio fala ao Sinédrio para tomar cuidado, ele lembra de dois, Teudás e um outro Judas, que haviam se levantado e cada um deles tinha quase 600 de seguidores, mas morto um e morto o outro, acabou o movimento. E Gamaliel diz então ao Sinédrio, cuidado com o que vocês vão fazer a esses discípulos desse tal de Jesus. Porque se esse tal de Jesus é o Messias, vocês se encontrarão lutando com Deus. E não vai adiantar essa luta. Saulo, ele não cria que Jesus era o Messias. Mas ele tem um encontro com Jesus. E num discurso que nós vamos estudar na semana que vem, que nós já lemos hoje, lá no capítulo 22, ele vai dizer para os judeus o quanto ele perseguiu a igreja e que ele mesmo consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, no Novo Testamento, que foi morto, apedrejado, vendo Jesus de pé à direita do trono, mas ele foi morto, e Saulo consentia e guardava as roupas daqueles que estavam apedrejando a Estevão. Esse Paulo que odiava Jesus, tinha dentro dele uma capacidade de sacrifício pelo nome de Jesus. Foi o que fez com que Jesus o escolhesse, com que Jesus o levantasse. Ele tinha capacidade, mas não estava capacitado. Então o Senhor Jesus disse, eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou capacitar o chamado.
Ele está sendo chamado Ananias, que foi usado como profeta para trazer Paulo de novo à vista, capacidade de ver não apenas com os olhos, mas ver o próprio Jesus como Messias. Pergunta ao Senhor Deus: Senhor, mas o Senhor quer mesmo que eu vá lá interceder, orar por este Saulo de Tarso? Nós bem sabemos o mal que ele tem feito à tua igreja. E aí, basicamente, o que o Senhor diz a ele é: eu não chamo o capacitado, eu capacito o chamado. Ele é para mim um vaso escolhido, porque dentro desse vaso tem uma potência, ele tem uma capacidade de sacrifício. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, quando chega esse momento em que ele é confrontado com a possibilidade real, e em poucos dias, de ser preso, torturado e morto, diante do apelo amoroso dos irmãos para que ele não fosse aquele lugar, Jerusalém, ele diz: irmãos, eu estou pronto não só a sofrer, mas até a morrer pelo nome de Jesus. Irmãos, e aí nós lemos 2 textos. O primeiro, depois deste, foi da multiplicação de pães, que nós todos conhecemos. Jesus está indo numa das suas viagens, é próxima à Páscoa, há uma multidão com ele. Antes de despedir a multidão, ele quer que essa multidão seja alimentada. Não há pão suficiente, o dinheiro do caixa do grupo não é suficiente para comprar pão para todo mundo. E Jesus diz aos seus discípulos: deem a eles vós mesmos. Ninguém tinha pão para aquilo ali. E aí alguém chega e diz assim: tem aí um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E aí André, irmão de Simão, diz assim: mas o que é isso para tanta gente? O que seria 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Aos olhos de André, aos olhos de Ademir, aos olhos de Zé Gomes, aos olhos de Lucas, aos olhos de Wesley, de Albertino, talvez não fosse suficiente. Talvez nós olhássemos com os olhos da carne. E com os olhos da carne nós somos enganados, porque nós vemos limites. Com os olhos da carne nós vemos possibilidades e impossibilidades. Mas quando você aprende que você já tem a mente de Cristo, você olha com os olhos do Espírito. Jesus, que é concebido em Maria pelo poder do Espírito Santo, é um com Deus o Pai e é um com Deus o Espírito Santo. Ele não tem o olhar viciado da queda de Adão. Ele não é participante do pecado de Adão. Ele é homem perfeito, mas ele tem o olhar das possibilidades. Em Deus, todas as coisas são possíveis e mais. Paulo escrevendo diz assim: todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim, e é por ele que vem o amém. Jesus é aquele que abre a porta que ninguém consegue abrir. É aquele que enfia a mão no nada e traz à existência todas as coisas. Mas ele precisa que no mundo dos homens as pessoas tenham algo a oferecer. Então ele trabalha com aqueles que têm algo a oferecer, mesmo os improváveis. Ele chama os que não são capacitados, mas que trazem a capacidade com eles. Em 5.000 pessoas que estavam acompanhando, em 12 apóstolos, em 70 discípulos que estavam ao redor dele, apenas um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Por que aquele menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixes salgados? Porque aquele menino acreditou que ele andaria com Jesus mais tempo. Ele se preparou. Ele tinha alguma coisa para entregar. E quando os apóstolos saem perguntando no meio da multidão: alguém tem alguma comida? Alguém tem alguma comida? E as pessoas com certeza respondiam: nós também queremos saber. Como é que você me pergunta um negócio desse? Tem 3 dias que nós estamos com Jesus, nós estamos com fome, e você me pergunta se eu tenho comida. Aí de repente um menino que eu não sei o nome, você não sabe o nome, a Bíblia não diz, mas era um menino que tinha algo para dar. Ele levanta talvez a mão, tímido, e ele deve ter oferecido o bornal dele. Eu não sei qual dos discípulos que pegou e trouxe até Jesus, mas quem fala é André. Tem aí um menino
que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus sabia que aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Mas ninguém acreditava nem no talento que o menino tinha. O próprio André, que andou com Jesus, que viu mortos sendo ressuscitados, que viu aleijados se levantando, pegando a cama e andando, que viu cegos tendo de novo a vista, os surdos recebendo de novo a capacidade de ouvir, que ouviu a voz de mudos que deixaram de ser mudos. Ele não cria porque ele faz a pergunta, mas o que é isso para tanta gente? Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus colocou no seu coração habilidades. Deus colocou na sua inteligência capacidades. Você é altamente habilitado pelo Espírito Santo a desenvolver um ministério na igreja. A Bíblia diz para nós que cada um de nós é parte do corpo e que o corpo, embora tendo diferentes partes, cada parte tem uma função. Então, em cima disso, eu posso dizer com toda certeza do Espírito Santo que você tem um talento especial, que você tem 5 pães e 2 peixes. Pode ser que a vida inteira você ouviu alguém falando assim, mas você tem uma voz de taquara rachada, né? Mas você é desafinado, né? Mas você já ouviu alguém tomado pelo Espírito Santo cantando? Você já ouviu alguém cantando em línguas estranhas? Sabe o que eu acho incrível? Que os desafinados ficam super afinados. Que as vozes de taquara rachada são extremamente melodiosas. Você já viu um mecânico de automóveis tomado pelo Espírito Santo em colocar as mãos, em pôr as mãos, colocar sobre um enfermo, orar e o enfermo ser curado? Eu já vi. Você já viu serralheiro orar? Serralheiro que faz porta, grade, colocar a mão sobre um endemoniado e dizer ao demônio que está na pessoa, saia em nome de Jesus, e o diabo sair e aquela pessoa ser restaurada ali naquela hora? Eu já vi. Você já viu pessoas que não têm uma formação acadêmica, muitas vezes têm apenas a primeira parte do estudo acadêmico, terminaram ali o 1º grau e às vezes nem isso, mas que têm revelações da palavra e que ensinam coisas profundas, que você leu a Bíblia 10 anos direto e não sabia, e o dia que você conversa com aquele velhinho, ele abre a boca e ele abre a palavra para você, e você mergulha nos mistérios de Deus, e eles deixam de ser mistérios para você. Sabe por quê? Porque estas pessoas têm 5 pães e 2 peixes. Deus levantou essas pessoas para que a obra dele seja feita. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que dizem para nós, mas você é só um membro de igreja? Que diferença que você vai fazer? Que diferença vai fazer você dar R$10 para a obra da igreja? Que diferença vai fazer você fazer um dízimo? Para que você ganha R$1.400, você vai fazer um dízimo de R$140? Para quê? Porque Deus me levantou para isso. Eu me lembro, e talvez os mais antigos devem se lembrar, ali quando a Igreja Universal sendo perseguida pela mídia, sendo perseguida por certos grupos dentro da estrutura de governo, né? E o Bispo Macedo foi preso, e passa no Fantástico, domingo à noite, horário nobre, aquela matéria, e aí vem um senhor, eu me lembro bem desse senhor, era um senhor simples, negro, andando pela rua, indo para a Igreja Universal. O Bispo Macedo estava preso, não tinha sido solto, e o repórter para aquele moço, antes dele entrar na igreja, e diz, o senhor sabe que o Bispo Macedo está preso? Ele disse, sei. Sabe por que ele foi preso? O que estavam acusando? Ele falou, sei. E o senhor entrega dízimo nessa igreja? Ele falou, entrego. E agora que o senhor já sabe que ele está preso, o senhor vai continuar entregando? O repórter tinha certeza que aquele moço ia dizer assim, agora eu não entrego mais. E aquele moço, na sua simplicidade, diante do Brasil inteiro, pela Rede Globo, no horário nobre, disse, agora eu vou entregar 2 vezes mais. Se eu entregava 1, agora eu entrego 2. Porque eu não sou servo do Edir Macedo, eu sou servo de Deus. Irmão, às vezes Deus pega aquele que parece que não é, para envergonhar aqueles que são.
Deus pega o fraco para derrubar o forte. Não foi à toa que ele pegou um menino, um Davi adolescente, e derrubou um soldado gigantesco. Não foi à toa que ele tira José, aquele que nada era, que estava no cárcere, e coloca lá no trono do Egito. Porque Deus olha a capacidade que ele pôs no seu coração. Não deixe a língua dos outros dizer que você não tem capacidades do Espírito. Não deixe a voz do diabo que sai na boca de pessoas. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? Você acha que o diabo aparece na igreja, aparece na rua, apenas dando grito, caindo no chão, mão para trás? Não. O diabo, diz a Bíblia, às vezes se traveste de anjo de luz. Às vezes ele fala com uma voz de ovelha. Ele parece um anjo de Deus. Me lembro de um pastor que eu tive, pastor Joel Torres, que serviu a Deus em Brasília, há muitos anos serve em Belo Horizonte, na Igreja Batista Esmirna. Ele contando que numa reunião de oração, havia um problema forte na igreja, e durante uma reunião de oração, uma irmã que parece estava dando problema na igreja, era a origem dos problemas, né? Diz que estava recebendo ali uma visão de um anjo, e alguém diz assim: olha para o pé desse anjo, olha para o pé do anjo. E ela disse, alguém disse, olhei, e o que viu? Eu vi um pé de bicho, não era um pé de gente. E alguém disse, manda embora em nome de Jesus. E quando aquilo sai, o espírito de confusão sai da igreja. E irmão Antônio Lourenço teve essa experiência. Já partiu, um homem muito usado por Deus, antigo, foi para uma igreja que ele abriu aqui pela zona da mata, voltou depois de muitos anos lá, a igreja estava se partindo, pessoas falando mal umas das outras, pessoas com raiva umas das outras, e quando ele chega, se levanta uma profeta e começa a profetizar. Irmão Antônio, aquele homem simples, que não tinha cultura, que morava numa favela, mas que não veio a esse mundo para juntar dinheiro, não veio a esse mundo para ter a cultura dos homens, mas era cheio do Espírito Santo, disse para aquela profeta daquela igreja, saia em nome de Jesus, e a profeta caiu endemoniada. Irmãos, às vezes Deus te dá capacidades, Deus te dá talentos, Deus te dá dons do Espírito. Todos os dons de 1 Coríntios capítulo 12 estão na igreja, e alguns deles estão na sua vida. Mas você vai ouvir o diabo vestido de anjo de luz, falando na boca dos outros: não vai no culto hoje não. Ah não, você está indo em culto demais, não entrega o dízimo não. Ah, você vai cantar com essa voz? As pessoas vão rir de você. Ah não, pega esse dinheiro. Você está precisando dele. Você vai pôr isso lá no bolso do pastor para o pastor ficar rico. Irmãos, o diabo vai te dar 1000 motivos para você não entregar aquilo que Deus colocou na sua vida. Paulo, ele vira para aqueles irmãos amorosos que estão dizendo: não, Paulo, nós te amamos, não vai. Mas eles estavam debaixo do espírito do engano do amor. Porque o amor às vezes engana. Paulo, ele usa o discernimento do Espírito e diz: eu estou pronto não só a sofrer pelo nome de Jesus, mas a morrer pelo nome de Jesus. Então não deixe que os outros digam que você não tem algo a oferecer a Deus. Não deixe alguém dizer que você não é importante na igreja. Não deixe alguém te convencer de que a sua presença na igreja não é importante. Ah, você é só mais um lá. Não, você não é só mais um. Você é um na igreja. É diferente de ser mais um. Ser um na igreja é ser importante. Ser um na igreja é ser fundamental. Ser um na igreja é ter parte ministerial. Mas o diabo diz para você, ele te engana brincando com as palavras. Vai não, você é só mais um. Porque quando ele fala mais um, ele está dizendo que o que você tem não serve para Deus. Meu irmão, Deus quer te usar. Acredite, se você aceitou Jesus, se você entende o Evangelho, se você ama a palavra, você tem o dom do Espírito Santo. Mas nós fomos para outro texto. Nós vimos Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo escreve para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é filho de uma mãe judia e de um pai gentio. Timóteo teve uma avó que ensinou para a mãe dele as Sagradas Escrituras. A mãe dele ensinou para ele as Sagradas Escrituras. Quando ele conhece Paulo,
ele fica sabendo de Jesus. Ele é batizado no Espírito Santo. E ele começa a andar com Paulo. E ele tem um ministério, ele é muito jovem, mas ele tem um ministério pastoral. Paulo o coloca para ser pastor de uma igreja e posteriormente ele vai abrindo trabalhos e ele se torna bispo numa região. E aí o Paulo vira para ele e diz assim, no verso 14 do capítulo 4, diz para ele assim: não desprezes o dom que há em ti. Irmão, às vezes nós achamos que é só o diabo que despreza, faz desprezar o nosso dom que Deus nos deu, a habilidade que Deus nos deu. Mas às vezes, sabe o que é que nos impede de fazer a obra? A forma como nós mesmos nos vemos, a forma como nós falamos de nós mesmos. Paulo é preciso que ele trabalhe com Timóteo e diga: nunca despreze o dom de Deus que há em ti, que te foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Você esteve num altar e sobre o altar te foi colocada a mão na cabeça. Você recebeu de Deus um dom. Não deixe de usar esse dom, não coloque esse dom de lado. Vocês se lembram da parábola que Jesus contou, daquele rei que vai viajar e chama 3 servos, a um ele dá 5 cidades, a outro ele dá 3 cidades e a um ele dá 1 cidade? E quando ele volta, ele diz: o que você fez? E aquele que tinha 5 cidades disse: olha, eu construí mais 5 cidades, agora tem 10 cidades. E ele disse: bom está, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor, no gozo do teu Senhor. Chama o segundo e diz: eu te dei 3 cidades. E ele disse: eu trabalhei, e eu agora tenho mais 3 cidades para te entregar, são 6. E ele diz: bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E ele chama o terceiro, e quando ele chama o terceiro, ele diz: eu te dei 1 cidade, eu não te dei 3 porque você não daria conta, eu não te dei 5 porque você não daria conta, eu te dei dentro da sua capacidade. O que você fez com a cidade que eu te dei? E ele disse: eu sei que o senhor é um rei bravo, eu sei que o senhor é exigente, eu fiquei com medo de não dar conta. Então eu não fiz nada, eu guardei aqui, o senhor me deu, ela está funcionando direitinho. E ele diz: servo mau, se eu te confiei uma cidade, é porque você tem talentos, eu te dei talentos para administrar aquela cidade, e você poderia ter expandido essa cidade, mas você não usou o talento que você tinha. Eu gosto da carta, de uma das 7 cartas do Apocalipse, em que o Senhor Deus diz ao anjo da igreja, aquele que operava, que trabalhava na igreja: lembra-te, pois, de onde caístes. Volta ao teu primeiro amor. Às vezes nós desprezamos o talento que Deus nos deu. Deus te deu um talento para ganhar almas. Minha sogra, Dona Rosa, que Deus a abençoe em nome de Jesus, porque ela está viva com o Senhor. Ela dizia: eu tenho o dom de dar Bíblias. E a gente ria, porque a gente não tinha aprendido que na Bíblia tinha dom de dar Bíblia. Tem dom de curar, tem dom de cantar em línguas, tem dom de falar em língua, tem dom de visão, tem dom de curar, mas dom de dar Bíblia? E ela dizia: eu tenho o dom de dar Bíblia. Ela não sabia ler. Irmãos, ela não sabia ler, mas ela dava Bíblia. E ela sabia a palavra de Deus decorada. Ela dizia para mim, quando eu saía para fazer visita com ela, ela dizia assim, evangelizando os outros na visita: meu filho, ela me chamava de meu filho, abre aí. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, está escrito, isso é um exemplo meu: não despreze o dom de Deus que é em ti. Ela sabia de cor os versículos, mas ela tinha uma capacidade, ela era pobre, ela não era rica. Eu casei com uma mulher de família pobre, eu era pobre e juntei com outro pobre, é pobre ao quadrado. Mas Deus usava aquela Dona Rosa, e ela tirava do dinheiro dela, ela às vezes comprava sofá usado, reformava e vendia. Era engraçado que eu chegava para namorar, entrava na sala e estava lá sentado, e às vezes meio sem assunto, dizia: Dona Rosa, outro sofá? Bonito esse sofá branco. Ela dizia assim: estou vendendo, quer comprar? Ela não perdia a oportunidade, e quando ela ganhava aquele dinheirinho, ela tirava o dízimo e tirava uma parte do dinheiro, comprava a Bíblia e dava a Bíblia. Ela dizia: o meu dom é da Bíblia. Irmão, qual que é o seu dom? Qual que é o seu dom? Eu me lembro de um serralheiro, na igreja do Nazareno, onde eu entreguei minha vida para Jesus, que uma vez
Alguém tocou nele, apertando a mão dele na chegada do culto, e ele disse, eu senti que de mim saiu virtude, saiu alguma coisa de mim, aquela pessoa foi curada de uma enfermidade que tinha. Às vezes Deus vai te usar e você não sabe que é o dia que Deus vai te usar. Deus vai te dar uma palavra para a pessoa que está querendo suicidar. Deus vai usar o seu aperto de mão para dar um dom de cura para alguém que está doente. Deus vai trazer você para entregar um dízimo de R$104, de R$140, de R$200, para envergonhar um que está roubando a Deus. Para ele olhar para você e dizer assim, como que você que passa tanto aperto, entrega, e você vai dizer assim, porque eu não entrego para homem, eu entrego para Deus, eu tenho uma aliança com Deus, a minha aliança com Deus não tem a ver com o que eu ganho, tem a ver com o que Ele me dá, porque o dízimo nunca é aquilo que eu dou a Deus, o dízimo tem a ver com aquilo que eu recebo de Deus, só é dizimista aquele que entende que recebe de Deus, porque quem acha que está dando algo a Deus não é dizimista não, no dia do aperto ele não entrega. No dia que ele está mais apertado, ele não tira o dízimo. E o dia que ele ganha muito, ele também não tira. O dia que ele está apertado, ele diz, me faz falta. O dia que ele ganha muito, ele diz assim, é muito, eu não vou entregar não. Mas aquele que sabe de onde vem o pão dele, ele é levantado por Deus para sustentar a obra. Você acha que Jesus elogiou aquelas pessoas que davam grande quantidade de dinheiro lá no gasofilácio? Jesus estava sentado perto do lugar onde as pessoas entregavam as ofertas. Vinham pessoas e tiravam dinheiro, tipo o Mr. Bean. Quem já assistiu o Mr. Bean? Vocês lembram do Mr. Bean? Quando ele mostra as coisas, ele é parecido, né? O personagem Mr. Bean, ele é parecido. Eu adoro o Mr. Bean. E o Mr. Bean, ele tira as coisas, ele mostra para todo mundo ver que ele... Tem gente que é assim, as pessoas entravam, enfiavam a mão na sua roupa e tiravam um saco de moedas para todo mundo ver. Levavam as mãos para cima e diziam, Deus, obrigado por eu poder entregar esse dízimo. A colheita desse ano foi abundante. Aí vinha o outro, enfiava a mão aqui debaixo da manga, tirava uma bolsa, entregava muito dinheiro. E todo mundo via, ele dizia, o rebanho está indo bem, graças a Deus. E de repente vem uma dona, ninguém presta atenção nela. Ninguém olha para ela. Ela pega 2 moedinhas. Eram tão pequenas que não fizeram nem barulho no gasofilácio. Jogou e não adiantava ficar esperando, plique, plique, porque não caía. Era tão pequenininha. Jesus chamou os discípulos e disse, vocês viram? Ela deu mais do que os outros. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu dinheiro. Ela devolveu tudo o que ela tinha. Ela sabia que tudo o que ela tinha vinha do altar. Sabe uma coisa que me impactou muito da minha vida cristã? Quando eu aceitei Jesus, na verdade, eu aceitei Jesus, eu vinha sendo evangelizado pelo Espírito Santo em muitas situações, mas depois do quartel, depois da aeronáutica, né, eu saio, dei baixa no tempo normal, e a vida estava vazia, e eu fui para a igreja do Nazareno e aceitei Jesus, e lá comecei a minha caminhada com Jesus. E aí eu tinha um amigo que era noivo de uma menina da igreja, e ela tinha uma amiga também, e eles me convidaram para ir para a roça. Eu gosto muito de roça desde sempre. E nós fomos para a casa de uma tia da Idalina, que era noiva desse rapaz. E tivemos que parar em Bambuí. Você conhece Bambuí, Zé? Você faz Bambuí? Nós saímos daqui, chegamos em Bambuí, e tinha que esperar o caminhão de leite de madrugada, que vinha entregar leite na cooperativa, para a gente pegar carona de madrugada. Você sabe o que é isso, né, Fátima? Eu estava fazendo isso. Pegava carona de madrugada para voltar para a roça, e chegar na roça de manhã. Então nós chegamos ali 4 horas da tarde em Bambuí, tinha que esperar o caminhão de madrugada, ficar acordado, fazer o quê? E aí o irmão disse assim, vamos visitar um pastor aqui na igreja? Tinha uma igreja lá, aí perguntamos onde era a casa do pastor, era do lado da igreja, batemos lá, o pastor nos convidou a entrar, e nós contamos que éramos evangélicos, que estávamos ali naquela situação, e que a gente queria visitá-lo, e aí ele fez uma coisa linda, né? Ele colocou uma mesa, irmãos, tinha broa de milho, tinha biscoito aquele biscoito polvilho, sabe essas coisas que você sabe fazer, Fátima? Tinha tudo, a mesa estava farta. E a gente ficou até sem graça, com fome, mas sem graça. E ele disse, pode comer. E ele falou assim, olha, eu saí hoje de manhã para visitar as minhas ovelhas aqui pela roça, porque tem muita gente da roça que vem aqui para a cidade. E eu cheguei na casa de um e
O irmão veio lá, pastor, eu fiz uma fornada de biscoito, leva. O outro disse, pastor, leva um bolo. E ele disse, eu não tinha nada em casa. Mas eu nunca reclamei, eu não falei, ninguém sabia que eu não tinha nada. E aí eu, novo convertido, perguntei para ele, mas a igreja paga para o senhor um salário? Ele disse, olha, essa igreja é nova. Essa igreja estava fechando, eu vim aqui como um desafio. Então, o que ela oferece de salário não paga nada. Não dá para nada. Mas o meu pão vem lá de cima. Irmão, quando ele disse o meu pão vem lá de cima, ele estava dizendo assim, Deus levanta pessoas para sustentar a obra dele. Deus levanta Dona Maria lá na roça, Sotião lá no canavial, Sozé lá atrás. O Senhor não deixa a sua obra. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado você com 5 pães e 2 peixes. Deus tem dado a você talentos. Deus tem dado a você dons. Não despreza o dom de Deus que te foi colocado, porque Ele é verdadeiro. Venha para a igreja, esteja na igreja, trabalhe na igreja. Não diga, ai, ninguém sente a minha falta. Sente sim, você é importante no corpo. Imagina que o olho direito um dia resolve dizer, ninguém gosta de mim, eu vou ficar de olho fechado. Aí você um dia acorda, só abre o esquerdo, e para todo lado que você vai, seu olho só abre. E aí alguém olha para você e diz, mas que menino esquisito, ele é aleijado. O olho dele fica só fechado. Você fala, não, ele é preguiçoso, hoje ele resolveu acreditar que ele não é importante. Irmão, quando você não vem para a igreja fica aleijada. Quando você não serve no ministério, Lucas, você está fazendo falta no ministério de café da manhã, você também está, vocês nasceram ali no ministério, está fazendo falta. Não é fazendo falta quem entrega o pão, não, é fazendo falta porque leva amor para aquelas pessoas. Eu sei, irmão, que às vezes é difícil a gente acreditar que Deus vai usar a gente, mas Ele usa, Ele te usa. Tem aí um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? É o suficiente para Jesus fazer um milagre. Irmãos, eu estou pronto. Paulo dizendo àqueles que diziam para ele não é Jerusalém, não só a sofrer, mas a morrer pelo nome de Jesus. Timóteo, não despreza o dom de Deus que há em ti, que te foi dado com a imposição das mãos do presbitério. Ele é real. E Deus vai te usar muito. Sabe por quê, irmão? Porque Deus colocou um dom em você muito especial antes de você nascer. Deus te chamou e te atraiu com cordas de amor. Deus te plantou no lugar para você lançar raízes, crescer e dar frutos. E muita gente vai comer do fruto do dom que Deus colocou em você. Não duvide dele.